Bom dia. Que a graça e a paz, que excede todo entendimento, esteja aqui entre nós, esteja dentro do nosso coração. Que o Espírito Santo paire nesse lugar, nesse momento. Que Ele fale forte aos nossos corações. Amém? Eu quero dar aqui um bom dia, a graça e a paz a todos os nossos internautas, a todas as pessoas que estão conectados aqui com a Igreja do Joia nesse momento. Que o Espírito Santo possa estar em companhia de vocês, abrindo vossas mentes, vossos corações, para compreender, aceitar e praticar a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Antes de abrirmos a palavra, de falarmos do Senhor, vamos elevar uma prece ao nosso Deus, pedindo a Ele que nos use nesse momento. Santo, Santo, Eterno Deus, poderoso Pai, que no mais alto dos céus habita, em nome de Jesus, nesse momento, eu invoco a presença do Espírito Santo e me coloco como vaso imperfeito, como trapo de imundícia em suas mãos, para ser transformado pelo teu poder, Senhor. E que o Santo Espírito fale pela minha boca a todos que estão nos ouvindo nesse momento. E que a tua palavra seja um agente transformador, salvífico na vida de cada um que ouvir e praticar. A ti, meu Pai, toda a honra, toda a glória e todo o poder, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos hoje uma guerra, né? Nós vivemos uma guerra. Nós vivemos uma crise. O tempo todo, a palavra que mais se ouve dizer por aí é crise. Nós estamos vivendo num momento em que precisamos estar lutando, guerreando pela nossa sobrevivência. O uso dessas máscaras é uma demonstração clara disso, né? Não queremos morrer precocemente. Então, nós estamos usando as máscaras, porque não sabemos que tipo de gravidade esse vírus que está por aí pode causar em nós. E para não arriscar a sorte, nós nos mantemos nos protegendo e protegendo aqueles que estão perto de nós. Muito bem. Nós sabemos que, por conta da situação que o mundo vive hoje, os noticiários falam muito, né, do pós-pandemia. E, pesquisando no Google, encontrei essa notícia: o mundo depois do coronavírus. E eu tenho observado no Google que parece que, ao olhar de muitos, só passou a existir um problema global a partir da Covid-19. Mas não é assim. Problemas globais existem há muito tempo. Mas você sabe a partir de quando o mundo começou a enfrentar o pior problema global da humanidade? Sabe quando foi? A partir da queda de Adão e Eva. Nossos primeiros pais na Terra. Quando eles decidiram desobedecer à lei de Deus. Deus disse: não coma do fruto. E eles disseram: nós vamos comer. E com essa desobediência, nesse momento, um vírus com 100% de letalidade entrou neste planeta. E a partir daí, vivemos em constante guerra pela nossa sobrevivência. Essa guerra nos trouxe e ainda traz vários desdobramentos. E que todos esses desdobramentos, todos esses sofrimentos, todas essas coisas que nós temos passado, depois da instalação desse vírus no planeta, tudo isso nos culminam, nos levam para um só destino, chamado morte. A máscara pode nos ajudar a nos prevenir da primeira morte. Mas ela não vai nos ajudar a nos prevenir da segunda morte. A não ser que tenhamos uma mudança de comportamento. Por melhor que nós façamos, com o avanço da tecnologia, da medicina, da ciência moderna, nada e ninguém pode impedir o avanço letal desse vírus, que se chama pecado. O vírus do pecado é 100% letal.
100% letal. Contudo, existe um antídoto. Ô, glória, né? Existe um remédio para esse vírus, o vírus do pecado. O nosso Criador nos olhou com um olhar de amor, de misericórdia, e nos ofereceu a oportunidade de ganharmos de volta a imortalidade. Sim, a imortalidade. Porque nós fomos criados para não morrer. Nós somos criados imortais. Somente com a introdução do vírus do pecado é que nós deixamos de ser imortais para nos tornarmos seres mortais. Porém, com a misericórdia de Deus, o amor de Deus nos deu uma segunda chance. Nos deu um antídoto que está disponível para quem quiser usar, que é Jesus Cristo. E com a graça de Jesus, com a morte de Jesus, nós conseguimos ter aí de volta o quê? Aceitando essa graça, nós vamos ter de volta a imortalidade, que um dia o vírus do pecado nos roubou. E mesmo com nossa rebeldia, Deus ofereceu essa graça salvífica, enviando o seu único Filho para a morte de cruz em nosso lugar. Porém, ao sermos alcançados por essa graça, devemos apresentar alguns sintomas. Porque assim, se você está doente, você começa a apresentar o quê? Sintomas. Febre, dor de cabeça, dor em algum órgão do corpo, né? Isso indica que você está o quê? Doente. Você vai ao médico. Você que tem que tomar a decisão de ir ao médico. Você vai ao médico. E o médico vai fazer o que em você? Um diagnóstico. Alguns exames, vai detectar o seu mal e vai lhe receitar medicamentos. Quando você começa a tomar os medicamentos, você vai apresentar agora outros sintomas, que são o quê? Os sintomas da cura. Ou seja, a febre vai deixar de existir. Se você estava com fraqueza física, você passa a se sentir mais forte fisicamente. Então, são sinais, são sintomas que está direcionando você a dizer assim, olha, você está se curando, você está sarando. Assim é no mundo espiritual, né? Mas, ao sermos alcançados pela graça, nós devemos apresentar esses sintomas, um desses sintomas que nós devemos apresentar é a consciência de que, sem obediência, nenhum de nós entrou no céu. Porque no céu não há lugar para rebeldes. Não há lugar para rebeldes. Quando Moisés recebeu a ordem de Deus, ao ser acuado por todo aquele povo, estamos com sede. Ele e Arão foram a Deus, oraram, e Deus falou, vá e fale àquela rocha. Isso já tinha acontecido antes, mas Jesus tinha dito a ele, toque na rocha. Dessa vez Deus falou, fale à rocha. Né? E aí o que Moisés faz? Diz que o hábito do cachimbo, né, que faz a boca torta. Moisés, no hábito de usar a vara, pegou e tocou. Ele estava, talvez, irritado naquele momento. Muita gente em volta dele cobrando. Tudo o que acontecia no meio do povo, o povo ia aonde? A Moisés. Olha, Moisés, nós estamos com fome, nós queremos carne, nós queremos água. Foi para isso que a gente trouxe aqui, para a gente morrer? Então, Moisés, talvez pelo estresse do momento, tocou na rocha. A água saiu? Saiu. Matou a sede do povo? Matou. Porém, isso custou a entrada de Moisés na terra de Canaã. Por quê? Porque Deus chamou ele à parte e falou assim, olha, você impediu, você se rebelou, olha a palavra que Deus usou, você se rebelou. Ele falou isso com quem? Moisés. Quem foi Moisés? Você se rebelou contra mim. Você impediu de eu manifestar a minha santidade. E por conta disso, você não vai entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Ele viu de longe, mas não pôde entrar. Então nós temos que entender que não há lugar para rebeldia dentro da igreja de Cristo, para desobediência, para o eu acho,
Eu penso que é assim, eu acho que é assim. Isso não existe, né? Hoje existe uma tendência de desqualificar a Bíblia, aplicando a Bíblia ao relativismo. Cada um lê a Bíblia do jeito que quer e interpreta do jeito que acha, ao seu bel prazer, de acordo com a sua comodidade, né? Desde que, eu vou ler a Bíblia, desde que ela não me obriga a fazer nada que eu não goste, ou mudar minha rotina que está ótima, eu aceito. Agora, aquilo que vai mexer na minha rotina, aquilo que vai fazer eu largar, me dizer que eu tenho que largar aquilo que eu gosto, isso aí eu não aceito, não. E o que é pior, eles vão procurar na própria Bíblia, algum versículo fora do contexto para justificar a sua rebeldia. Só que eles esquecem que Deus está do alto, está olhando tudo e registrando tudo no livro da vida. Porém, essa graça, quando ela nos alcança, ela nos transforma, né? E existem alguns conselhos valiosos da graça a todos que a recebeu, e um deles está em Efésios. Abramos nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Eu quero que vocês fiquem com a Bíblia na mão. Eu sei que está em casa nos acompanhando. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Amém, igreja? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Finalmente fortaleçam-se. Esse é o conselho do apóstolo Paulo, né, guiado pelo Santo Espírito. Finalmente fortaleçam-se em quem? No Senhor. E mais o quê? No seu poder. E faz o quê? Vista a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra a cilada do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Olha como ele chama esse mundo, mundo de trevas. E contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. A armadura de Deus, para que possam resistir Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Versículo 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amém? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ok. O conselho do apóstolo Paulo é: vocês estão enfrentando uma guerra. E essa guerra que vocês enfrentam não é contra seres humanos que vocês veem, que você pode tocar. Você está enfrentando uma guerra contra os demônios, os seres das trevas, os seguidores do diabo, que é o príncipe desse mundo. Porque até então, por enquanto, com os dias contados, já acabando o prazo de validade dele, ele ainda é o príncipe deste mundo. Por isso que o mundo está desse jeito. Então, Paulo diz: vocês vão enfrentar seres invisíveis. É fácil enfrentar ser invisível? Não é. Um exemplo é o que estamos vivendo agora. Se nós pudéssemos ver onde está o vírus, né? Era só você se desviar dele. Aqui eu não toco, aqui eu não pego. Ninguém ia ficar doente, porque ela está vendo, era só dar uma driblada, como diz o povo. No entanto, você não sabe onde ele está. E por não saber onde está, você fica
assustada, você fica com medo. E será que eu peguei nesse microfone e está com vírus? Será que o banco que eu sentei está com vírus? A gente fica assustado e por isso a gente fica o tempo todo lavando a mão com água, sabão, usando álcool gel, usando máscara, troca de roupa quando chega de casa, lava sapato, porque a gente não sabe onde ele está. Essa é a dificuldade de você lutar contra o inimigo que você não vê. Você se sente como? Vulnerável. Porque a ideia é assim, ele te vê, mas você não vê. Não é desvantajoso isso? No mínimo. Porém, existe um conselho de Paulo que diz, olha, vistam-se da armadura de Deus. E esses seres invisíveis não vão poder contra vocês. E se caso eles atingirem vocês, não será caso de morte. Não será caso de morte. Porque numa guerra, é muito difícil você ir para uma guerra e voltar sem nenhum arranhão. Obviamente, algum arranhão você vai receber, né? Um dia você vai se sentir quase ali à beira de morrer. Você pode ser ferido e chegar até ficar à beira de morrer. Mas você não vai morrer se você estiver usando a armadura de Deus. Mas o que significa essa armadura de Deus? Como é que Paulo, o que ele quis dizer com cinto da verdade, couraça da justiça? O que é isso? Vamos trabalhar isso em partes, para nós entendermos a mensagem do apóstolo. Primeiro vamos saber o que significa armadura, né? E o conceito de armadura é o seguinte, conjunto de peças metálicas que protegiam quase completamente os antigos cavaleiros em combate e em torneios, né? O apóstolo Paulo ele faz aqui uma analogia da vida espiritual do cristão com a armadura que os soldados romanos usavam naquela época. Essa armadura apresenta os seguintes itens. Então, você vai começar a se vestir. Você vai usar, ele fala o que do texto? O cinto da verdade. Cinto da verdade, como assim? Comparando esse cinto com o cinto de couro que os soldados usavam nessa região do baixo ventre, esse cinto ele era composto de três elementos. Era ferro, couro e tinha outro aqui, meu Deus, cadê? Cinto de couro, Romanos... Ele tinha 3 elementos. Era ferro, couro e tinha outra coisa, e bronze. Era uma coisa que eles colocavam aqui no baixo ventre, que caso eles recebessem um golpe, se passasse, não fazia um corte profundo. Lembre-se que eles usavam, naquela época, não era tiro, né? Era espada, flecha, né? Então, geralmente, perfurava fundo. Então, esse cinto era para proteger o soldado. Mas ele fala aqui de cinto da verdade. Então, Paulo se refere ao que a Bíblia diz que é a verdade. Você precisa estar revestido nas 5 colunas da verdade. Como é que um cristão pode se defender do inimigo se ele está no meio do engano? Porque se ele está no meio do engano, ele vai tomar algumas atitudes que não vai proteger. E para saber o que é verdade, para a Bíblia, o que é verdade? Nós temos 5 colunas da verdade. A primeira é quem? Deus. A segunda é quem? Jesus. A terceira é quem? O Espírito Santo. A quarta é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. E o quinto é o quê? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, que representa o caráter de Deus. Você precisa estar fundamentado, sua vida espiritual tem que estar fundamentada nessas 5 colunas. Aí você já está usando o que aí? O cinto da verdade. Certo? Agora nós vamos para a couraça da justiça. Não existe um justo sequer. A gente sabe disso. No mundo não existe nenhum justo. Mas quando nós aceitamos a graça de Jesus, recebemos a justiça dele. E aí devemos ter uma mudança de comportamento a partir desse momento. Nós precisamos nos tornar pessoas justas, piedosas, honestas, defensores dos oprimidos. Você não pode ser cristão e fazer olho grosso a uma situação que está na sua frente de injustiça. Você tem que partir em defesa de quem? Daquele que está sendo injustiçado. Porque agora, uma vez debaixo da graça, você recebeu a justiça de Deus. Você recebeu esse discernimento.
E você tem que ser justo. Justo nos seus negócios. Você não pode ser trambiqueiro, desonesto, malicioso. Não, você tem que ser justo. Como Jesus disse, dai a César o que é de César. Ok? E aí você vai estar vestindo mais um item dessa armadura. A justiça de Deus. Você vai se tornar um cristão, uma pessoa justa e honesta. O outro item dessa armadura é calçar a prontidão do Evangelho da Paz. Como assim? Calçar a prontidão do Evangelho da Paz. O cristão, ele deve fincar seus pés em quem? Na rocha. Você deve construir não só a sua casa, mas a sua vida espiritual em cima dessas 5 colunas, que é a verdade. E você tem que estar com os pés fincados nessas colunas, na rocha que é Jesus. Porque Jesus é a verdade. Né? Então, o soldado, ele fica parado quando ele vai para uma guerra, a guerra vem até ele ou é ele que vai para a guerra? Ele sai e vai, ele tem que caminhar para a guerra. E para caminhar para a guerra, ele precisa de uma bota, ele precisa de fortalecer, proteger os seus pés. E o que pede aqui? Calce os seus pés aonde? Com o Evangelho da Paz. Calce os seus pés com o Evangelho da Paz. Você é um soldado pacificador. Vamos começar aqui. Um soldado pacificador, ele não entra em contendas para piorar a contenda, mas para amenizar. Então, o cristão, ele tem que ser uma pessoa calma, uma pessoa que, quando chega no meio de um conflito entre 2 pessoas ou mais, ele tem que levar uma palavra de sabedoria, uma palavra de calma. Olha, gente, vamos acalmar aqui, vamos orar, vamos procurar um conselho na palavra para resolver essa situação. Você, como soldado, é chamado a ir pregar o Evangelho da Paz. O Evangelho, o que significa o Evangelho? As boas novas de Jesus, as notícias. Olha, nós temos agora a chance de ganhar a imortalidade de novo. Olha que legal. Vamos lá e apresentar essa verdade às pessoas. Isso significa você calçar o Evangelho da Paz. É você levar, sair da sua zona de conforto e lutar diariamente, incessantemente, para levar as boas novas de Jesus a todas as pessoas. E quando você faz isso, você está calçando a prontidão do Evangelho da Paz. Você tem que levar a palavra leve que desvia, né, o furor. Então, como cristãos, não podemos estar envolvidos em fofocas. Não podemos estar envolvidos em leve trás. Nós não podemos reagir aos ataques do inimigo, porque o inimigo, ele não usa. Quando um irmão atacar você, olhe para o irmão e veja assim, é o diabo que está usando ele. Não fique com ódio do irmão. Não plante essa semente, porque essa é a intenção de Satanás. Quando acontece, às vezes, uma contenda dentro da igreja, o que acontece? Aí o irmão já fica bicudo com o outro, fica sem falar com o outro. Isso aí você está fugindo completamente da sua estrada. Você está tirando uma das peças da armadura da paz quando você faz isso. Você precisa o quê? Orar em contrição e pedir a Deus que o diabo deixe seu irmão em paz, para que ele não perturbe mais ninguém. Lembre-se que a nossa luta é contra as forças do mal. Outra parte da armadura é o escudo. Para que serve o escudo? Você faz assim, né? Eles seguram aqui, ó, o escudo. Então, os golpes que vêm do inimigo, você vai, ó, se defendendo com o escudo, né? E que escudo é esse? Ele fala que é o escudo da fé. O escudo da fé é a parte da armadura de Deus que todo cristão verdadeiro deve vestir. O escudo da fé fala acerca da confiança inabalável do cristão em Deus, em sua palavra. Ele protege os redimidos contra as mentiras e o engano de Satanás. Quando você tem fé, é muito difícil uma pessoa chegar e te persuadir a fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque a tua fé, você pautado nas 5 colunas da verdade, você calçando o Evangelho da Paz, o inimigo ele não vai ter força para te derrotar. Você não vai ser levado pelo engano. Porque a arma mais letal que o inimigo usa chama-se
Engano. Engano. Quantas pessoas no mundo hoje estão crentes que estão salvas e ainda não estão? Porque estão sendo levadas por Satanás a doutrinas de homens, a seguir tradições humanas. Um exemplo disso é a troca do sábado pelo domingo. Quem foi que autorizou o homem a trocar? Se sábado é o dia do Senhor, quem foi que autorizou trocar para o domingo? Homens. E nós temos muitos irmãos que estão acreditando que isso é verdade. E não é. Isso é laço do diabo para desviá-los do caminho da salvação. O outro item da armadura é o quê? O capacete da salvação, né? Preste bem atenção. O capacete fica onde? Na cabeça. Nós sabemos que essa região aqui, né? Principalmente daqui para cima, Rui Barbosa dizia que o homem se mede daqui para cima, ó. Na testa, a inteligência, conhecimento. Então, ele fala, vista o capacete da salvação. Ou seja, tenha confiança na sua salvação. Por quê? Porque a grande batalha de Satanás é dentro da onde? Aqui, ó, dentro da sua mente. Porque todos os seus atos, antes de você praticar, você primeiro pensa. Por isso que Jesus disse, ao você odiar o irmão sem justa causa, você já cometeu o pecado do não matarás. Você já infringiu esse mandamento, porque você já matou ele no seu pensamento. Só de odiá-lo sem razão. Um homem que olha para uma mulher com um olhar impuro, ele já adulterou. Ele não precisa ir às vias de fato com essa mulher. O fato dele desejar, na mente dele, ele já adulterou. Está lá no Sermão do Monte. É Jesus quem fala isso. Ou seja, o pecado, antes de ser executado aos olhos de todos, ele primeiro acontece aonde? Aqui dentro. Então é aqui dentro que nós tomamos nossas decisões. Não é assim? É aqui dentro. É aqui que acontece a batalha entre o bem e o mal. E é aí onde o inimigo quer entrar, na sua e na minha mente. Através de quê? Daquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente contempla, como foi dito há pouco na escola sabatina. O que é que você está contemplando? O que é que está alimentando o seu cérebro? Que estímulos o seu cérebro está recebendo? São estímulos da Bíblia? São estímulos celestiais do reino de Deus? Ou são estímulos do mundo? Onde Satanás é o grande príncipe, o grande mentor, o grande diretor? De que você está alimentando a sua mente? Porque a depender do que você alimenta a sua mente, você está dando força para que o inimigo vença ou está dando força para que o anjo que luta por você vença. Não esqueçam que todos nós temos livre-arbítrio. E Deus não muda. Ele deu essa liberdade a cada um de nós, de escolhermos o nosso destino. Nós escolhemos. Portanto, toda atitude que você for tomar na sua vida, primeiro, consulte a Deus se é certo, se é do jeito que Ele quer, se é agradável a Ele. E você estará vestindo o capacete da salvação. O capacete protege a mente do cristão, das dúvidas e dos medos lançados pelo diabo. Na guerra, a parte mais procurada do inimigo para matar o soldado é o quê? A cabeça. Né? Você faça um tiro na cabeça, é praticamente muito difícil uma pessoa sobreviver, né? Uma pancada forte na cabeça é muito difícil a pessoa sobreviver. É um órgão vital que comanda o nosso corpo. Às vezes a pessoa cai, bate a cabeça e fica com alguma sequela no corpo. Às vezes não mexe mais o braço direito ou esquerdo, não consegue mais andar. Então nós temos que cuidar muito bem da nossa mente. Nós temos que vigiar constantemente em oração, como está no texto, constantemente em oração e súplica, vigiar, para que nós não possamos cair nas ciladas do diabo. E ele entra sorrateiramente em nossas casas, através de uma deusa quadrada chamada televisão, através de um deus quadrado chamado celular, computador. Nós esquecemos. Às vezes a gente está sozinho diante de um celular, de uma televisão ou de um computador, e a gente esquece
que sobre nossas cabeças existe um grande conflito. Aí um homem casado começa a assistir cenas de sexo na internet, enquanto a mulher dele dorme, e os demônios estão dizendo, vá fulano, vá, faça isso mesmo. A mulher está lá inocente dormindo, e os anjos estão dizendo, não faça isso, você é homem casado, você vai cometer adultério. Mas de tanto ele olhar para aquele pecado, ele vai cair naquilo ali. Porque, irmãos, entenda uma coisa, nenhum de nós temos força em nós mesmos para resistir às ciladas do diabo. Nenhum de nós. Não tente navegar no meio do pecado, porque você vai ser fisgado por ele. Não faça isso. Principalmente nos tempos que estamos vivendo. Satanás sabe que ele está nas últimas horas. E ele está investindo pesado nisso. Eu recorro muito a isso, eu falo muito disso, porque é o que eu vejo. O que tem sido lançado nos filmes de Netflix. Todos os filmes de Netflix, raras exceções, são filmes que têm tônus espiritual. Que fala de demônios, fala do mundo das trevas, e fala de uma forma tão suave, tão colorida, tão bem maquiada, tão bem feita, e todo mundo se deixa levar. As novelas estão aí há muito tempo, fazendo a mente das pessoas, entrando na mente das pessoas, enfraquecendo o espírito, que o Espírito Santo ele não coabita com o pecado. Você não pode encher sua mente de lixo e querer, de trevas, e querer que o Espírito Santo habite. Ele só vai habitar se você der licença para ele fazer a faxina. Limpa, tira tudo que está ruim, porque deixa que eu vou reinar. Então precisamos vigiar o que nós estamos colocando em nossa mente. Muito bem. A espada do Espírito. O soldado vai para uma guerra. Ele veste toda a armadura, mas ele não leva a espada. Ele tem chance de ganhar essa guerra, igreja? Não tem. Não tem. É impossível para um soldado ganhar uma guerra, né, se ele não for com a espada na mão, com a arma na mão. Porque essa arma vai ser para se defender e para atacar, se necessário for. Não é assim? Pois muito bem. E ele fala que a espada é de quê? Espada do Espírito. De que Espírito ele está falando aqui? O Espírito Santo. Quando Jesus ascendeu, ele disse, eu vou para que o Espírito Consolador venha. O Espírito Santo venha. Os discípulos só saíram para pregar o Evangelho depois que receberam a espada do Espírito. Depois que eles foram empoderados com a espada do Espírito. Aí sim, eles saíram e pregaram o Evangelho da paz, o Evangelho da verdade, como soldados valentes. Saíram completamente revestidos da armadura de Deus. E na mão eles tinham a espada poderosa do Espírito Santo. E nós temos que dar uma ênfase, porque essa espada, naquele tempo, o soldado ele usava 2 tipos de espada. A espada longa e uma espada curta, que media 45 centímetros no máximo. Essa espada curta ele colocava na cintura, porque se ele ficasse, por exemplo, numa luta sem a espada longa, e ele fosse para uma luta corpo a corpo, ele tinha facilidade de sacar essa espada curta e se defender e atacar o inimigo, né? Então, quando Paulo fala da espada do Espírito, no termo grego que ele escreveu, ele está se referindo à espada curta, aquela que fica junto de você ali, de fácil uso, né? Onde você pode sacar essa espada rapidamente. Muito bem. A espada do Espírito é, sem dúvida, a arma mais poderosa que existe. Por isso, em Hebreus 4:12 está escrito, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12.
A palavra de Deus. Outro detalhe importante é a informação de que a espada do Espírito não foi apenas dada pelo Espírito, como é Ele mesmo que a empunha. É o Espírito Santo que a usa. Precisamos, nos tempos atuais, quando estamos já pelos sinais aí, Jesus já está praticamente saindo do lugar santíssimo. E quando Ele sair do lugar santíssimo, no santuário celestial, não vai mais ter condição de ninguém se converter. Porque a partir desse momento nós vamos deixar de ter a graça que nos salva. E é nesse momento que se vale do versículo que diz: aquele que estiver perdido, se perca, pode continuar se perdendo, não tem mais jeito. E aquele que estiver salvo, continue se santificando. Por quê? Porque não vai haver mais mudança. Dentro do juízo não haver mais mudança. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra. Nós somos soldados. Quando você foi chamado pela graça, quando a graça te alcançou, foi para você se tornar um soldado. Você não foi chamado para se tornar uma pessoa estagnada, um ouvinte, um telespectador. Infelizmente, nos tempos atuais, nós temos nas igrejas pessoas que vão apenas para assistir culto. Primeiro que a gente não vai assistir culto. Nós viemos à igreja cultuar. É uma prática, nós vamos adorar, cultuar, nos abastecer, vestir a armadura de Deus, para que com a unção da espada do Espírito Santo na mão, tenhamos habilidade, tenhamos coragem para pregar o evangelho da paz com intrepidez, com coragem, com ousadia. Precisamos falar ao mundo lá fora a verdade da palavra de Deus. Precisamos aceitar que existe uma verdade absoluta, que é a palavra. Que existe o mal, chamado diabo, Satanás, e que existe o bem, chamado Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Precisamos dizer às pessoas que elas precisam se arrepender. Arrependei-vos. Arrependei-vos. É o que nós temos que dizer lá fora. Olhem para cima. Está acontecendo um juízo nesse momento. Estamos sendo julgados. E vivemos assim, parecendo que nada temos a perder. É a nossa imortalidade que está em jogo, irmãos. Nossa imortalidade. E precisamos, com a unção do Espírito Santo, partir para a guerra espiritual. Você vai para essa guerra não é para matar, você vai para essa guerra para defender a vida eterna, para defender o evangelho da paz. Você vai para essa guerra para salvar. Essa espada do Espírito Santo, ela não é usada para matar, ela é usada para salvar, para curar, para libertar as pessoas do maldito vírus do pecado. Quem é coronavírus diante do vírus do pecado? Ele não é nada. Na verdade, a Covid, o câncer, a AIDS, HN1, gripe suína, tantas outras pestes que já passaram e que ainda virão, são desdobramentos do vírus letal chamado pecado. O envelhecimento, o esquecimento, o Alzheimer, tantas pessoas doentes de Alzheimer, a violência, a falta de amor, de consideração, de respeito mútuo, de se preocupar com o sofrimento alheio, tudo isso é consequência de desdobramento do pecado. E o que nós vamos fazer? Se nós temos disponível a nós a armadura de Deus, o que nós vamos fazer? Vestir essa armadura, nos capacitar e nos empenhar em levar o evangelho da paz, as boas novas ao mundo que está vivendo em absoluta treva. Nós não fomos chamados para sermos desertores dessa batalha. Nós somos chamados para sermos soldados. Soldados valentes, capacitados, empoderados do escudo da fé, vestindo o capacete da salvação, com o cinto da verdade, a espada do Espírito,
calçados no Evangelho da paz. Vamos sem medo, porque o que nos espera é a salvação, é um reino. Nós precisamos defender o nosso reino e precisamos estar qualificados para ser moradores desse reino. Ninguém vai chegar no reino sem saber o que está fazendo lá, sem saber como que chegou lá. Todos que estarão lá lutaram bravamente pela sua vida, pela sua imortalidade. Ela está disponível para todos, mas infelizmente nem todos farão uso dela, nem todos se tornarão imortais, porque infelizmente o homem, entre a imortalidade, preferiram escolher a fragilidade da mortalidade, preferiram escolher ter uma vida miserável, uma vida pobre, uma vida curta. E ainda tem pessoas que falam: vamos viver a vida, vamos beber, dançar, aprontar, porque a vida é curta. Essas pessoas estão em completas trevas, elas não têm noção do que elas estão jogando fora. E nós, como soldados empoderados pelo Espírito Santo, Espírito esse que você deve clamar todos os dias através de suas súplicas. Suplique a Deus: Senhor, me encharque com o Espírito Santo. Derrama o teu Santo Espírito em mim. Transforma-me. Usa-me, Senhor, como um soldado nesse grande conflito entre o bem e o mal. Se coloque disponível para que o Espírito Santo possa te usar, te empoderar. Todos nós fomos chamados para ser soldados. Nunca esqueçam disso. Soldados de que reino? Do reino celestial, da nova Canaã, que está lá, prontinha, ornada, esperando por nós. Você vai jogar isso fora? Você vai desperdiçar a oportunidade de ser habitante de Nova Canaã? Você vai jogar fora uma imortalidade a troco de alguns anos de prazeres? Vai? A escolha é sua. O tempo está se esgotando. Vamos agora ouvir Raquel cantar. E você, enquanto isso, reflita. O que você quer para a sua vida? Você quer ser militante do reino de Deus ou militante de Satanás? Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo
nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, 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 faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Amém. Peça isso. Peça que o Espírito Santo faça morada no seu coração. E Ele te capacitará. Como é que está a sua armadura? Está completa? Você está com todos os itens assim, devidamente polidos? Você está usando, né? Está cuidando de cada item da sua armadura? Você está preparado para a guerra? Você tem certeza que está bem protegido? Se não, ainda há tempo. Sim, ainda há tempo. Faça uma cuidadosa vistoria na sua armadura e veja o que está faltando. Corra para adquirir aquele item que está faltando e comece a usar essa armadura, porque você foi chamado para guerrear contra as forças do mal. Vivemos um grande conflito. E nunca esqueça duas coisas. O inimigo ronda-nos 24 horas por dia sem cessar. O inimigo não dorme. O diabo não dorme. Enquanto você está assistindo alguma coisa, se distraindo com outra coisa, o diabo está arquitetando, usando aquele espaço para te enfraquecer, para atingir um alvo seu, no seu corpo que está desprotegido. Você está ali sem armadura, e é assim que ele quer te pegar, sem armadura, para fazer um estrago completo, para tirar a sua vida e tirar de você a imortalidade que Jesus trouxe na cruz para você. Por favor, não negligencie a armadura que Deus disponibiliza para você. Sempre cheque ela todos os dias ao acordar. Vê se está tudo em ordem. E passe o dia se sentindo protegido pelas hostes celestiais. Passe o dia se sentindo protegido pelo Espírito Santo, pelos anjos que acampam em volta de você. O Espírito Santo deve ser derramado todos os dias em sua vida. Você deve pedir o batismo do Espírito Santo todos os dias. Jamais saia da sua casa sem orar e sem ler a palavra, porque você vai sair com a sua armadura pela metade. E o inimigo pode atingir você bem onde você menos espera. Lembre-se disso. A guerra está aí. A graça também. Aceite a graça, que pode tirar toda a dor que você tem, toda a angústia que você está passando agora, todo o medo, todos esses sentimentos ruins que a gente tem. Quem lança é o inimigo. Mas aqueles que estão revestidos da armadura de Deus, eles não se abalam assim. Eles podem receber um golpe, balançar para um lado, balançar para o outro, mas não cai, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Mais que vencedores. Mais que vencedores. O apóstolo Paulo fala finalmente, ou seja, ele chama a atenção de tudo que eu falei para vocês. O apóstolo Paulo diz: preste atenção nisso, se revistam com a armadura de Deus e se preparem
para enfrentar as forças invisíveis, mas não tenham medo, porque vocês serão vencedores em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, toda graça, todo poder, todo louvor seja dado a Ti. Pai, nós somos soldados que ainda estamos aprendendo a guerrear. Nossa armadura em muito de nós não está completa, Pai. Às vezes está faltando o evangelho da paz. Às vezes está faltando o cinturão da verdade. Nosso cinturão está descosturado. Alguma das colunas nós não estamos alimentando, não estamos cuidando. Muitas vezes nosso capacete está fora da cabeça. Outras vezes nós esquecemos do escudo da fé ao sairmos de casa. Ó Pai querido, por favor, em nome de Jesus, faça de nós soldados prontos, aptos. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Capacita-nos, Senhor, com toda a armadura de Deus, para que possamos enfrentar as forças do mal que querem destruir a humanidade, que querem roubar de nós o nosso bem mais precioso, a nossa imortalidade. Por favor, Senhor Deus, fortalece-nos. Derrama sobre nós a Tua misericórdia a cada dia. Ensina-nos a usar todos os itens da armadura de Deus, para que possamos nos tornar soldados valentes e vitoriosos para a breve volta do nosso capitão Jesus Cristo, que vai chegar, juntar seu exército, e vamos finalmente descansar dessa guerra num lugar de paz, de alegria, de águas cristalinas, de cânticos suaves, sem medo da morte, nosso pior inimigo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém.